Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratar nessa playlist de mais um assunto de total interesse dos servidores públicos, né? Então assim, a gente tem criado aí vídeos explicando diversas situações que permeiam os direitos dos servidores e estamos agora no nosso quinto vídeo que vai tratar do direito de permanência no cargo após a aposentadoria do servidor público no INSS, né, que a gente chama de regime geral de previdência. Para você que está vendo esse vídeo a primeira vez, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, que você marque aí o sino para estar recebendo nossos próximos vídeos, estar sempre acompanhando as nossas postagens. E a gente fica muito feliz pelo feedback que nós estamos tendo, as pessoas estão acompanhando, as pessoas estão assistindo. E é muito legal quando você tem esse feedback, as pessoas mandando mensagem, as pessoas tirando suas dúvidas. Então é realmente muito legal quando as pessoas se envolvem, participam, porque só dá para a gente exigir direito se a gente conhecer. Então assim, o nosso maior objetivo aqui é realmente conscientizar, esclarecer, para que as pessoas possam se informar e a partir disso exigir aquilo que elas têm direito. Então, sem mais delongas, vamos ao tema. Pessoal, claro, e aí os servidores públicos federais sabem disso, os servidores públicos estaduais também, esse núcleo de servidores, a maioria deles já possuem regime próprio de previdência, né? Os servidores públicos federais e os estaduais, pelo menos no Ceará, possuem um regime próprio. No Ceará, o responsável pela previdência do servidor é o ISEC, atualmente. Porém, ainda existem municípios, né, que não possuem regime próprio de previdência, obrigando que os seus servidores sejam vinculados ao regime geral, no caso, o INSS. Quando a gente coloca a questão do regime próprio e a questão do regime geral, é justamente porque se faz necessário separar os servidores que são vinculados a um e ao outro. Por qual motivo? Ora, simples. Os servidores que são vinculados ao INSS, e eu vou explicar isso de maneira mais específica, ele tem o direito de se aposentar e continuar trabalhando. Ou seja, a aposentadoria voluntária não gera de forma automática uma vacância no cargo. Né? Em linhas mais simples, não é porque o servidor se aposentou que ele é obrigado a sair do seu cargo público e deixar de trabalhar. Diferente daquele servidor que é vinculado ao regime próprio de previdência, porque nessa hipótese, não só por previsão constitucional, mas também por previsão no seu estatuto, lá fica bem claro que quando o servidor se aposenta pelo regime próprio, aí sim, automaticamente, você tem a vacância no cargo. Então, é importante colocar esse primeiro ponto, porque para ficar claro que os servidores que são vinculados ao regime próprio de previdência, infelizmente aí, não tem como exigir que permaneça no cargo, porque, como já disciplina tanto a Constituição como também o seu estatuto, se aposentou no regime próprio de previdência, obrigatoriamente gera vacância no cargo e aí o servidor ele tem que ser afastado daquele cargo, passando da situação de ativo para inativo, né? Já no regime geral, isso não acontece. E por que não acontece? Ora, gente, aí se for um caso de lacuna ou de silêncio eloquente da Constituição, não sabemos. Agora, o artigo 37, parágrafo 10, o que ele veda de maneira específica é a acumulação, nesse caso, dos proventos da atividade daquele servidor que pediu aposentadoria com a sua aposentadoria, quando estamos diante do artigo 40 da Constituição, que disciplina, nesse caso, o regime próprio de previdência. Porém, nesse mesmo dispositivo, ou seja, no artigo 37, parágrafo 10, não há nenhuma menção ao artigo 201 da Constituição, que, diferente do artigo 40, que disciplina o regime próprio, o artigo 201 ele já regulamenta o regime geral. Ou seja, a Constituição, quando vedou esse direito de permanecer no cargo após a aposentadoria, ele em nenhum momento do seu dispositivo afirmou ou citou o artigo 201 que disciplina o regime geral.
citou, claro, o artigo 40, que disciplina o regime próprio. Então, como há essa omissão, ou seja, como a Constituição Federal não proíbe que você acumule os proventos da atividade, uma vez aposentado, no regime geral, proíbe apenas no regime próprio, então é como se ele dissesse o seguinte: olha, se você é vinculado ao regime próprio, você se aposentou, você não vai poder trabalhar e continuar recebendo e ficar aposentado. Agora, no regime geral, não há essa proibição. Então, se houve uma omissão, se foi algo realmente proposital do legislador, não sabemos, mas aí a gente aplica aquela máxima de que se a lei não está proibindo, a gente presume então que é permitido, né? Justamente porque não há nenhuma citação ao artigo 201 nesse dispositivo, que é o artigo 37, parágrafo 10, que diz que no regime próprio, se aposentou, automaticamente você tem a vacância e aí o servidor não tem o mesmo direito que teria se fosse aposentado pelo regime geral. E é com base nesse fundamento, é com base justamente nesses artigos que eu citei, que inúmeras decisões passaram a surgir determinando a reintegração desses servidores que se aposentavam pelo INSS e que as prefeituras extinguiam seus vínculos de forma automática. Inclusive, nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal nessas hipóteses. A gente pode citar aqui a ADI 1721, a ADI 1770, o RE 387-269, o agravo em reclamação 9762 e inúmeros outros. Existem magistrados aí de primeiro grau e de segundo grau que criaram meio que uma interpretação paralela, colocando que somente o servidor seletista vinculado ao INSS é que teria esse direito. Ou seja, criaram aí um meio termo, vamos dizer assim, né? Como se falassem: olha, tudo bem, servidor público tem direito de se aposentar e continuar trabalhando, mas tem que ter duas condições. Tem que ser a aposentadoria tem que ser pelo INSS, e além disso, o servidor tem que ser seletista, não pode ter estatuto, né? Querendo meio que diferenciar essas duas categorias. Mas é importante dizer que o fato do servidor público ser estatutário não tira esse direito, porque mesmo que o estatuto discipline lá, de forma, vamos dizer assim, expressa, que a aposentadoria gera vacância no cargo, esse dispositivo do estatuto, ele só teria validade se houvesse um regime próprio. Se não tiver um regime próprio, o município, vamos dizer assim, nesse caso, não teria essa competência legislativa para disciplinar a vacância no cargo se a aposentadoria não ocorre no regime próprio de previdência. No caso, só quem poderia dizer isso é a lei que disciplina o regime geral, o INSS, porque senão ele estaria disciplinando uma situação onde quem é responsável não é ele. Ora, se quem vai aposentar o servidor é o INSS e o município não vai ter nenhuma responsabilidade nesse sentido, ele não pode querer gerar uma vacância no cargo se a gente não está falando de um regime próprio. Então, se existe no estatuto o artigo que diz que a aposentadoria gera vacância no cargo, nessa situação eu entendo que o dispositivo ele é inconstitucional, porque ele está disciplinando e invadindo uma competência que não compete a ele, porque a partir do momento que você cria um dispositivo que declara a vacância no cargo automática da aposentadoria do servidor público, que solicita a aposentadoria pelo regime geral, ele está ali regulamentando algo que não lhe caberia. Sem falar que ele está criando uma situação que o próprio artigo 3710 não criou, ou seja, se a Constituição Federal omitiu em relação a esse ponto, não é uma lei infraconstitucional que vai criar essa vedação, né? Então, por esse motivo, é que existem também decisões que, mesmo se tratando de servidor público estatutário, com um artigo lá de forma expressa dizendo que gera vacância, mas vinculado ao INSS, que tem assegurado também esse direito à reintegração ao cargo e o direito de permanecer trabalhando mesmo aposentado. Apesar de existir essas divisões na jurisprudência,
no Supremo Tribunal Federal, essa divisão não existe, porque conforme essas decisões que eu citei há pouco, não importa se o servidor público é estatutário ou seletista. O ponto que tem que ser analisado, e é o único ponto que tem que ser analisado, é se o servidor ele está vinculado a um regime próprio ou a um regime geral. E acabou. A gente não pode se criar esse segundo requisito, essa segunda exigência de pedir, além disso, ainda tem que ser seletista. Não. A jurisprudência do Supremo, ela não separa. Pouco importa se o servidor público é seletista ou se o servidor público é estatutário, o direito de se aposentar e continuar trabalhando é garantido para os dois. Não só pela omissão existente na Constituição Federal relacionada a essa vedação, como também a jurisprudência do próprio Supremo, que deixa claro que servidor público vinculado ao regime geral tem direito de continuar trabalhando, uma vez que a aposentadoria voluntária não gera, nessa hipótese, vacância automática do cargo. E aí, gente, claro, vão ter juízes que vão querer usar essa corrente de dizer que só tem direito se for seletista, né? E as medidas vão ter que ser tomadas. Se no âmbito administrativo ocorreu a demissão, o processo de reintegração terá que ser feito, né? O servidor vai ter que entrar pedindo a reintegração ao cargo, inclusive com pedido de recebimento dos valores retroativos durante o período em que permanecer demitido. A tese que tem que ser criada não é só essa, relativa ao direito de permanecer, mas ao próprio devido processo legal, contraditório, ampla defesa, que devem estar presentes nessa peça processual. E ainda que o juiz de primeira instância negue, é interessante que sejam feitos recursos e, se for o caso, chegar até o Supremo, porque, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal não há essa diferenciação. Então, se você é servidor público aposentado pelo INSS e sofreu essa demissão, você tem o direito de entrar na justiça pedindo essa reintegração. E aí tem que pedir mesmo, porque é um direito que lhe assiste, é um direito que lhe assegura, e não é justo que a Constituição, que não veda esse direito, não seja capaz de proteger esse caso, essa situação em que você tem sim o direito de exigir a permanência no seu cargo, né? Então, de forma bem resumida, primeiro, o servidor público, pouco importa se seletista ou estatutário, tem direito de permanecer no cargo após a aposentadoria no INSS. Caso ocorra a sua demissão, o servidor público deve entrar com uma ação de reintegração para voltar para o cargo e aí exigir também todos os valores retroativos do período em que estiver ilegalmente afastado, né? E existem esses inúmeros precedentes. O embasamento principal é justamente a ausência de vedação no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição, além dos precedentes que eu citei, a ADI 1721, por exemplo. Se vocês acessarem o site do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver lá na ementa de forma bem clara que existe sim e é assegurado sim esse direito a permanecer no cargo, mesmo após a aposentadoria voluntária, que antigamente já era um direito reconhecido para aquelas pessoas que tinham carteira assinada, que têm carteira assinada, que são seletistas, como também para aqueles servidores que são estatutários e estão vinculados ao regime geral, no caso o INSS. Só para fechar o vídeo, que também às vezes é uma dúvida muito recorrente, as pessoas me perguntam qual é a lei que garante esse direito. E é importante explicar para vocês que não existe um dispositivo que diz de forma direta que o servidor público estatutário aposentado pelo INSS tem direito a continuar trabalhando. Não existe esse dispositivo. O que existe é um dispositivo que veda essa situação para o regime próprio, mas que nada diz em relação ao regime geral. E somado a isso, existem jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, como já citei, inclusive de repercussão geral, ou seja, são decisões que não valem apenas para um caso isolado, elas repercutem em outros casos por terem essa natureza. No caso, a ação direta de inconstitucionalidade, ela possui esse efeito. A decisão dessas ADIs que eu citei, elas também abrangem outros casos que estejam tramitando ou que vão tramitar, e aí é com base nesses dois fundamentos, ausência de vedação e pelos precedentes jurisprudenciais com repercussão geral, que
que o servidor público, seja seletista, seja estatutário, tem direito a se aposentar pelo INSS e continuar trabalhando. Então, assim, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se você quiser debater alguma outra questão que não foi colocada nesse vídeo vinculado a esse tema, deixa a sua pergunta aqui embaixo, que na medida do possível a gente vai respondendo e esclarecendo. Ok, pessoal? Então é importante que vocês saibam disso, que vocês possam ir atrás, que vocês possam exigir administrativamente e judicialmente, uma vez que é um direito que o servidor público tem, e quando a gente tem um direito, claro, a gente não pode abrir mão dele. Ok? Então é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para todos.